Então vamos lá, vamos aqui para os nossos regimes específicos, vamos começar das operações dos bens imóveis. E aí, professor, acho que vale a pena a gente contextualizar um pouco do porquê de um regime específico para bens imóveis, né? É interessante, pessoal, só trazendo um preâmbulo, destacar o seguinte com vocês. Os motivos que levaram o Brasil a precisar de uma reforma tributária provavelmente estão muito sólidos aí na mente de vocês, né? Eu acredito que é unânime o sentimento de que o nosso sistema tributário ele é ineficiente, ele é muito complexo e oneroso, é caro, é muito caro. Nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, não está ali no topo da maior carga, mas está entre as maiores. E esse nem é talvez o maior problema, né? Isso está muito mais ligado, o nosso problema atualmente, à questão do quanto se paga em relação ao quanto se oferece de serviços públicos, né? E também nós temos um cenário de complexidade gigantesca. Um cenário de complexidade que traz um custo de conformidade oculto, né, que poucas vezes as empresas conseguem, de fato, medi-lo, né, e faz com que esse custo da conformidade geral, tanto aquele que é medido como o do pagamento dos tributos em si, do cumprimento das obrigações tributárias, seja elevadíssimo. Então, a reforma tributária, ela era uma necessidade, inclusive, antiga do nosso sistema tributário. Isso não é uma coisa nova, né? Há muito tempo que se percebe sobre a necessidade de termos uma reformulação do sistema tributário. O que eu quero levantar a bola aqui para o professor comentar é que, se nós pararmos para pensar no setor imobiliário, ele já possuía uma tributação bem específica e bem diferenciada. Então, nós já tínhamos cenários onde eles fugiam completamente, onde o segmento foge completamente da regra padrão. Então, assim, tudo que eu estou fazendo de críticas ao modelo padrão, talvez não se aplique diretamente às operações com bens imóveis e atividade imobiliária, porque eles possuíam um regime já diferenciado. Então, por que a gente precisava de um regime específico para bens imóveis? Essa é a pergunta que você que está nos assistindo pode fazer, e eu gostaria de passar a bola aqui para o professor Francelli para que ele comece a explicar para a gente. Bom, professor, muito boas observações, de fato. Eu acho que ninguém em sã consciência bateria no peito e diria que nós temos um ótimo sistema de arrecadação de tributos. Ele é confuso, ele é caro, ele gera uma insegurança jurídica, enfim, ele tem todos aqueles defeitos que não vamos ficar aqui comentando muito tempo, senão gastaríamos todo o nosso precioso tempo aqui da nossa qualificadíssima audiência com isso. Mas o fato é que quando as primeiras discussões, não as primeiras, né? Porque as primeiras, na realidade, datam aí do início da década de 90, onde eu ainda era, né, criança, não pensava ainda em contabilidade, tá? Mas os históricos dizem isso. Mas veja bem, Felipe, as operações com bens imóveis, elas têm muitas características que as diferem das demais. Então, eu vou começar aqui com a seguinte indagação. Imagine que não existe nenhum tipo de transição e que do dia para a noite, ou seja, hoje, né, amanhã, nós vamos começar uma nova sistemática de tributação. Uma perfeita que todos digam que é viável. O que aconteceria com as empresas prestadoras de serviço, como os consultores, os advogados, os contadores, enfim? Eles requalificariam o seu preço, talvez não da maneira mais apropriada, pela falta de tempo, mas continuariam suas vidas ali, iam ter problema de mercado para se adaptar, mas conseguiriam se adaptar. As empresas comerciais, igualmente, iriam ter que refazer ali seus recálculos de precificação, seus custos, iriam seguir a sua vida. Porém, quando nós vamos para a atividade que envolve imóveis, nós estamos falando de uma atividade que, por essência, é de longo prazo. Ou seja, dependendo da obra que você esteja fazendo, você vai levar 2, 3, 4, 5, 10 anos para concluir. Como é que você muda a regra do jogo no meio do jogo? Não pode, então, é impossível, né? Quando aquelas discussões, né, aquelas discussões mais acaloradas começaram lá em 2020, né, final de 2019 para 2020, com a PEC 110, com a PEC 45, sobre trazer todos os contribuintes de maneira linear para uma mesma base, para uma mesma sistemática de tributação, o pulo que foi dado da cadeira de todas as pessoas que trabalham com essa área, que conhecem esse assunto, foi:
é impossível, é impraticável na atividade imobiliária e da construção civil fazer isso. Mesmo com o prazo de transição, as obras não vão parar, os aluguéis não vão cessar do dia para a noite para que a gente mergulhe numa nova regra. Então, veja, primeiro, eu tenho operações que, por natureza, são de longo prazo. Segundo, eu tenho esse longo prazo, regras diferentes. Terceiro, eu tenho situações onde, hoje, nós não temos tributação, como, por exemplo, se nós temos, acredito que essa altura do campeonato, toda a nossa audiência aí qualificada já sabe que nós vamos ter a substituição de ICMS e ISS por IBS e de PIS e COFINS por CBS. Então, se eu tinha operações com bens imóveis que não estavam sujeitos ao ICMS, como, por exemplo, uma venda de um determinado imóvel, e essa operação agora vem para a regra geral como tributada, então, em outras palavras, eu estou dizendo que antes eu não pagava ICMS e agora eu vou pagar IBS. Se na locação, que não era um serviço, mas tributariamente era equiparada a um serviço para a tributação federal, mas que não possuía ISS e agora está dentro do campo de incidência que vai haver IBS, então eu vou ter tributação de algo que eu não teria. Então, só esses fatos já são suficientes para termos uma reforma dentro da reforma. Ou seja, eu preciso da reforma tributária e dentro da reforma tributária eu preciso tratar de maneira específica as operações com bens imóveis, porque eles são de longo prazo, porque eles têm características peculiares, porque eu vou ter uma tributação onde antes não se incidia, e eu vou ter uma série de dúvidas naturais que, se você olhar para a nossa legislação atual, nós também não temos resposta. Isso coisas há décadas. Nós temos situações que há décadas existem problemas, existem judicializações, muitas vezes problemas com prefeituras que, né, mais de 5.500 municípios, então nós temos muitas regras. Então, tudo isso junto, quando nós juntamos tudo isso, nós chegamos à seguinte conclusão: não temos como deixar a tributação com bens imóveis igual à tributação que nós temos, por exemplo, com venda de mercadorias. A atividade imobiliária, ela tem muitas particularidades, muitas. E por conta disso, nasceu-se, né, criou-se um dos regimes, dos 9 regimes específicos, né, nas atividades com bens imóveis. Nas discussões, professor, até se cogitava, né, ter dois blocos, né, um para a construção civil especificamente e um outro para a atividade imobiliária, entendendo-se a venda dos imóveis e aluguéis de imóveis. Mas no final é pouco provável, né, você conseguir separar isso, porque no final você constrói para vender. Então a cadeia ela meio que se reorganiza ali. Mas o fato é que nós temos muitas particularidades. E aí, professor, antes de voltar, né, a palavra para você, eu vou repetir. Acho que a principal contribuição que nós podemos dar aqui à nossa audiência, aos nossos alunos, aos nossos colegas, é que esteja atento a tudo que acontece com os bens imóveis, porque se não lhe atinge hoje, vai lhe atingir amanhã. Não tem como ficar fora desse escopo, porque nós vamos ter essas situações, tá? Ok, excelente, professor? Excelente. Eu queria só trazer o pessoal aqui para dentro da Lei Complementar 214, né? Porque antes até mesmo da gente entrar no escopo exatamente dos artigos que tratam das operações com bens imóveis, né? Desse regime específico, é importante, pessoal, vocês entenderem o seguinte, né? Acredito que a maioria de vocês já saiba disso. A reforma tributária já é uma realidade posta. Nós já temos a Emenda Constitucional 132 incorporada ao ordenamento jurídico tributário brasileiro. E nós temos a Lei Complementar 214 de 2025, que está aqui na tela para vocês, como sendo a lei que institui IBS, CBS, o Imposto Seletivo, o Comitê Gestor e traz outras alterações na legislação tributária. Nós estamos falando de uma legislação que tem 544 artigos, muitos anexos, não é uma norma simples, é uma legislação que requer um estudo aprofundado, que requer uma avaliação detida a respeito dos temas. E só para vocês terem dimensão, né? Aqui no artigo 3º, quando ele fala sobre operações com bens, ele diz o seguinte, ó: operações com bem, todas e quaisquer que envolvam bens móveis ou imóveis, materiais ou imateriais, inclusive direitos. E em seguida ele fala: serviço, todas as demais que não sejam enquadradas como operações com bens. Ou seja, professor, nós temos uma abrangência gigantesca, né? E eu queria ir também aqui para o artigo 4º, que trata das hipóteses de incidência, e ele diz o seguinte:
o IBS e a CBS incidem sobre operações onerosas com bens e serviços. Então, nós já vimos ali a conceituação do que são bens e serviços. Então, se forem operações onerosas com bens e serviços, nós teremos a incidência de IBS e CBS. Aí ele diz o seguinte, parágrafo 2º. Para fins do disposto nesse artigo, consideram-se operações onerosas com bens ou com serviços qualquer fornecimento com contraprestação, incluindo o decorrente de... Aí aqui, pessoal, você vê a abrangência da incidência. Compra e venda, troca ou permuta, dação em pagamento e demais espécies de alienação, cobrindo praticamente todos os tipos de alienações possíveis, né? Locação, que é um ponto dos mais polêmicos de todos, né? Licenciamento, concessão, cessão, mútuo oneroso, doação com contraprestação em benefício do doador, instituição onerosa de direitos reais, arrendamento, inclusive mercantil, prestação de serviços. Eu estou criando uma linha lógica aqui, professor, só para poder deixar a bola quicando mais uma vez para você daqui a pouco. Se nós formos lá para o artigo 21 agora, onde nós vamos ver a parte da sujeição passiva, deixa eu descer aqui para ele, nós vamos ver quem que pode ser considerado, Passou. Quem que pode ser considerado contribuinte do IBS da CBS, ó, da sujeição passiva. É contribuinte do IBS da CBS, seja no desenvolvimento, o fornecedor que realiza operações, no desenvolvimento de atividade econômica, de modo habitual ou em volume que caracteriza a atividade econômica, de forma profissional, ainda que a profissão não seja regulamentada. Então, e aí, veja... professor? Pode falar. Desculpa, só um rápido ponderação, pessoal. Fica à vontade. No inciso 1º, a linha B do artigo 21, onde ele diz assim, de modo habitual ou em volume caracterize a atividade econômica. Vamos guardar essa frase, porque nós vamos precisar dela daqui a pouquinho, tá? De modo habitual ou em volume que caracterize a atividade econômica. Nós vamos precisar dessa ponderação aí. Eu falei atividade comercial, não peguei lá do ICMS, mas atividade econômica. Mas vejam só, o que é que eu quis trazer aqui, de forma bem sucinta? Aqui ele não abriu exceção à regra. Meu amigo, se você realizar o fornecimento de operações com bens ou serviços, seja no desenvolvimento da sua atividade econômica, de modo habitual ou em volume que caracteriza a atividade econômica, ou de forma profissional, mesmo que a sua atividade não seja regulamentada, se você estiver praticando uma daquelas hipóteses de incidência, o fato jurídico que está previsto ali na hipótese de incidência, locação, venda, permuta, arrendamento, seja o que for, você vai ser contribuinte de IBS e CBS, você vai ter IBS e CBS a pagar. Então, é essa abrangência que eu queria trazer, para que você possa responder a próxima pergunta, professor. Quem que precisa conhecer tributação com bens imóveis? Eu acho que a gente já deu uma baita dica, né? Já demos uma baita dica. E aí, professor, vamos lá. O texto legal, ele traz que inclui-se, né, dentro desse regime específico de operações com bens imóveis, tudo que é alienação, inclusive decorrente de incorporação imobiliária e parcelamento do solo, os loteamentos, etc., cessão e ato translativo ou constitutivo oneroso de direitos reais, locação, cessão onerosa e arrendamento, serviços de administração e intermediação e serviço de construção civil. E veja, quando ele diz serviços de construção civil, ele está pegando aquela abrangência completa. Então, se você trabalha, né, se você assessora, se você tem vinculação com uma construtora, com uma empresa de instalação elétrica, hidráulica, manutenção, muitas vezes de metalurgia, assessoria, sinalizações, etc., tudo isso está dentro da construção civil. Se você faz intermediação de negócio, administração, locação ou é locatário, isso também lhe atinge. Se você faz algum tipo de alienação de vendas de imóveis, mesmo que você não tenha essa atividade, mas a partir de determinadas situações, você também será contribuinte do IBS e da CBS. Então, perceba, como eu falei, né, isso mais cedo, logo na nossa apresentação, é muito pouco provável, Felipe, que você trabalhe com empresas, assessorando, sendo contador, sendo um consultor, fazendo qualquer tipo de relacionamento, e que você não vá se deparar com uma situação como essa. Se você não tiver isso hoje, mas amanhã isso vai ser. Por exemplo, quantas vezes, e aí eu deixo essa pergunta no ar, tem vários colegas aí já assistindo, quantas vezes um cliente chegou para você e fez a seguinte pergunta: olha,
eu tenho aqui alguns imóveis na pessoa física. Eu devo criar uma pessoa jurídica para colocar esses imóveis? Nós tínhamos uma possível resposta até então. Com a reforma tributária, você tem que analisar todas as particularidades, inclusive do período de transição, que nós vamos comentar daqui a pouquinho, porque no período de transição você vai ter que tomar algumas decisões. E essas decisões podem fazer com que a sua resposta seja a melhor, a pior ou até mesmo indiferente. Só que até para você fazer essa ponderação, esse comparativo tributário, você precisa conhecer os detalhes.